Então, nós temos essa recente lei, número 14.740, do dia 29 de novembro, né, que dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda. Então, artigo 1º, a lei foi sancionada, como vocês sabem, né, pelo vice-presidente da República, porque o presidente estava fora do país no dia, né? Então, a sanção veio pelo vice-presidente. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Né? Artigo 2º, o sujeito passivo, né, contribuinte ou responsável, poderá aderir à autorregularização até 90 dias após a regulamentação desta lei. Então, nós teremos um prazo curto para colocar o nosso cliente nesse programa, né? Creio que não temos ainda, não vi ainda, né, uma regulamentação desta lei, e acredito que essa regulamentação vai nos trazer o procedimento, um determinado procedimento de adesão, né, de adesão a esse programa e de demonstração de cumprimento aos requisitos, de que o nosso cliente cumpre os requisitos para aderir, né, ao programa. Por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor integral dos tributos por ele confessados. Essa confissão já me gera uma dúvida, né, do seu significado. Acrescidos dos juros de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º desta lei, com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício. Bom, então aqui está a primeira vantagem de adesão ao programa, né? As multas são afastadas, então significa que o nosso cliente vai pagar o seu débito tributário sem multas. Para quem atua na área, né, sabe que em qualquer dívida tributária, né, ela é composta mais ou menos assim, né, 30% seria o valor do crédito tributário em si, e o restante é multa e juros e tal. Então, uma dívida aí de R$1 milhão, provavelmente 300 mil ou no máximo 400 mil é a dívida tributária em si. O restante é multa, é juros, etc. Então, um dos fatores que engorda bastante essa dívida, né, que são as multas, já ficam de cara afastadas. Isso é bom, né? Isso é um dado interessante que o valor comenta aqui, né? A norma é direcionada principalmente a contribuintes que declararam tributos devidos e não efetuaram os recolhimentos. Eu acho importante esse esclarecimento aqui do advogado Júlio Janólio, né? Para quem é esse programa? Para contribuintes que declararam tributos e não efetuaram os recolhimentos. É importante esse esclarecimento dele, porque veio uma dúvida daquilo que a lei fala, daquilo que esta lei, né, chama de créditos constituídos ou créditos não constituídos, porque a gente sabe, né, lendo o Código Tributário Nacional, que o crédito tributário ele se constitui a partir de um ato administrativo chamado lançamento, né? O lançamento é o ato que, digamos assim, que formaliza a obrigação tributária, que a torna exigível. E o problema do lançamento no direito brasileiro é que ele praticamente já não existe mais como um ato estatal, né? Como ato de iniciativa do Estado. O lançamento hoje, a maioria dos tributos, uma esmagadora maioria, são formalizados por meio do chamado lançamento por homologação, em que a tarefa de formalização do crédito fica a cargo do próprio contribuinte. É ele que declara, é ele que apura, é ele que manda as informações para o fisco e, finalmente, é ele que paga. E existem situações em que o contribuinte declara o tributo, mas por razões de caixa e tal, ele declara, mas não consegue pagar, né? E às vezes o cliente nos pergunta assim: o que eu faço? Eu declaro a verdade e não pago porque não tem caixa, né? Ou eu simplesmente nem declaro, é melhor só negar, né? De vez em quando essa pergunta surge, né? Aí para nós, é o caso, por exemplo, isso dá até ação penal, né? É o caso, por exemplo, de contribuições previdenciárias, né? Às vezes a empresa pagou o salário
teve caixa para pagar o salário líquido do empregado, mas não para recolher a contribuição previdenciária. Esse é o típico tributo declarado e não pago, tá? O fisco, o Estado entende? Olha, se você tem obrigação de retenção, você retém esse tributo e não recolheu, né, você tá se apropriando, apropriação indébita de contribuição previdenciária, né? Essa é a visão jurídica, né, mas a visão contábil, você entra nas finanças da empresa, você percebe que o que aconteceu não é bem isso. Não é que a empresa teve dinheiro para pagar o valor bruto e reteve para si a cota da contribuição. Não, não é bem isso não, né? Ela só conseguiu, e com muito esforço, raspando o tacho, pagar o salário líquido. Não teve mais nenhum centavo para recolher a contribuição previdenciária. E aí vem. Então, isso é considerado um tributo declarado e não pago, e é aquilo que o Estado chama de crédito tributário não contencioso. Ou seja, ele não é passível de uma discussão contenciosa, administrativa, porque o próprio contribuinte teria confessado o tributo, ele próprio declarou, né? Então parece que o programa é para esse tipo de hipótese, segundo os esclarecimentos aqui do colega Júlio Janólio, né, no Valor Econômico, que explica que nessa situação o devedor fica automaticamente sujeito a multa de mora de até 20%, né? Então, por meio da nova lei, diz aqui o valor, os contribuintes terão até 90 dias após a sua regulamentação para aderirem à autorregularização por meio da confissão. E, bom, na minha opinião, essa confissão já aconteceu, né? Porque quando você declarou o débito e não pagou, já está admitido que o débito é aquele, né? E do parcelamento, pagamento ou parcelamento do valor integral dos tributos devidos, sem multa de mora e sem multa de ofício. Multa de ofício, vocês sabem que ela chega a 75% do valor da dívida, a 150%, né? Em alguns casos excepcionais, a 225%. Então, fica livre das multas, porém com juros. Em princípio, os juros não são reduzidos. O que vai ser zerado de cara é a multa, as multas, né? Porque os juros, a redução dos juros tem uma condição, que é essa que está no parágrafo seguinte aí. Para livrar o contribuinte dos juros de mora, a lei exige o pagamento de, no mínimo, 50% do débito à vista e do restante em até 48 prestações mensais e sucessivas. O valor de cada prestação será acrescido de juros equivalentes à Selic, acumulada mensalmente de 1% ao mês. Então, para zerar os juros de mora, né, temos que pagar 50% do débito à vista. Ainda acho muito essa parcela. Acho que essa entrada de 50% ela ainda é pesada, né? Então, voltando àquele exemplo da empresa que deve aí R$ 1 milhão, né? Pelo menos, o que seria o principal, né? O débito principal? Pelo menos uns R$ 300 mil. Então, ela teria que pagar de cara para reduzir os juros, para zerar os juros de mora, ela teria que pagar metade desse valor, ou seja, 150% à vista ali, pá, depositando 150% de cara. O que não é um valor desprezível, é um valor expressivo. R$ 150 mil não é qualquer empresa que tem isso no caixa, não, né? E o parcelamento, 48 prestações, me pareceu um tanto curto, né? 48 prestações são 4 anos. Né? Então vamos colocar aqui esse 300 mil, que é o dívida principal, né? Os 150 mil, na calculadora nossa aqui, dividido por 48, vai dar uma parcela de R$ 3.125. Né? Então, eu entendo que o prazo ainda está meio curto, poderia ter sido mais, mais extenso um pouco. Vai, travou aqui para mim? Isso. Passou. Vamos lá. No parágrafo primeiro, o disposto nesse caput desse artigo aplica-se aos, aí vem o inciso 1, tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal que ainda não tenham sido constituídos. Essa expressão me pareceu obscura, até a data de publicação desta lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização. Que a gente pode interpretar aqui? Pô, se o débito foi declarado,
apenas não foi pago, ele já está constituído pela própria declaração, já que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Quando a lei diz que ainda não tenham sido constituídos, talvez o que se queira dizer aqui é que ele ainda não recebeu um auto de infração, né? Ainda não teve o lançamento, assim como o ato estatal, o auto de infração ainda não veio, mas pode já ter sido iniciado a ação fiscal, ou seja, o procedimento de fiscalização. Então, declarou, não pagou, não veio um auto de infração, né? Seria o caso de aderir a esse programa, ainda que já tenha sido iniciado. Aliás, se foi iniciado um procedimento de fiscalização, aí com mais razão ainda o cliente deve aderir, né? Porque esse procedimento de fiscalização vai resultar, né? Como é que ele vai ser concluído? Vai ser concluído numa autuação fiscal, com juros, com multa e tudo isso, né? Então, a forma do contribuinte, digamos, ele antever que a autuação fiscal é certa, que ela virá, né? A forma de evitá-la, né? E no inciso 2, créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta lei e o termo final do prazo de adesão. Então, o comentário aqui do valor a respeito disso é: pela autorregularização, podem ser pagos débitos de tributos federais ainda não constituídos, sem prévia autuação fiscal. Então, nossos colegas aí, advogados que dão entrevista por valor econômico, estão entendendo dessa forma também, que a expressão não constituídos, a Constituição aí está no sentido de autuação fiscal, até a data da lei, inclusive quando já tenha sido iniciado o procedimento de fiscalização. Também poderão ser quitados débitos que venham a ser constituídos, ou seja, tomou autuação, né, entre a data da publicação da lei e o fim do prazo de adesão, e não poderão ser objeto de autorregularização os débitos apurados no Simples Nacional. Aí vem o parágrafo 2º, a autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, claro, né, porque nós estamos entendendo que o que a lei chama de Constituição é o próprio auto de infração, né, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem total ou parcialmente a declaração de compensação, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Vocês se lembram, né, a gente comentou isso ao longo desse ano, que até pouco tempo atrás, compensar tributos tinha um certo risco, né, um nível de risco, porque se a Receita Federal não admitisse aquele pedido, né, de compensação, a gente tomava uma multa de 50%. Aí tinha que discutir essa multa e tal. O Supremo acabou derrubando isso, né? Não existe mais esse risco de tomar uma multa simplesmente porque o pedido de compensação foi denegado pelo fisco, né? Mas o fato é que, quando a gente tem um pedido de compensação denegado, o passo seguinte vai ser a autuação, né, a constituição do crédito e a cobrança dele, ainda que não tenha mais essa multa de 50%. Então, de modo que essa autorregularização talvez passe a funcionar, digamos assim, como uma espécie de plano B. Eu entendo que eu tenho um crédito aqui assim, assim, vou tentar compensar. Caso eu não consiga, caso a Receita negue, então vou então entrar na autorregularização para evitar a autuação e a multa, né? Parágrafo 3º, os tributos não constituídos, incluídos pelo sujeito passivo na autorregularização, serão confessados por meio da retificação das correspondentes declarações e escriturações. Então ele vai retificar, né? Como é que ele ajusta a sua contabilidade ao se submeter a esse procedimento, a esse programa de autorregularização. Vai ter que retificar a FD contribuições, vai ter que retificar as DCTFs, né? Tudo isso que a gente ensina aqui no nosso módulo de contabilidade para advogados, né? E aí vem o polêmico parágrafo 4º, né, que deixa claro que esse programa ele foi feito para empresas do lucro presumido e real, né? Existem outros programas de transação, etc., para o Simples Nacional. Mas esse aqui não. Esse não se aplica ao Simples, conforme o parágrafo 4º.
não poderão ser objeto de autorregularização os débitos apurados na forma do Simples Nacional. Lei Complementar 123.